Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário de regime geral e também em advocacia de regimes próprios e em direito tributário. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje a gente pode chamar de aposentadoria programável. E também nós vamos conversar sobre direito adquirido, regras de transição e vamos estar passando dois exemplos nas regras dos pedágios, de 50% e 100%. Por isso te convido para ficar até o final e também, principalmente, pedir para vocês darem o seu like se vocês gostaram do conteúdo, se inscreverem no canal para poderem se manter atualizados sobre os assuntos que nós vamos tratar, e é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esses conteúdos úteis à antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Como era? A antiga aposentadoria por tempo, ela era como? Não existia regra de idade, bastava a pessoa completar o tempo necessário. Então, a mulher, bastava ela completar 30 anos de contribuição, ou tempo de serviço, como se falava, né? Número mínimo de contribuições eram 15 anos, né? Carência igual a 180 meses, isso não mudou. Mas o tempo para a mulher se aposentar era 30 anos. O tempo para os homens era 35 anos de tempo de contribuição. Não existia, então, um requisito de idade mínima. Isso era antes da reforma da Previdência, que ocorreu com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, isso era válido até 13 de novembro de 2019. A partir daí, com a entrada em vigor da reforma da Previdência, nós tivemos a implementação do requisito de idade. A aposentadoria por tempo deixou de ser assim denominada e passou a ser denominada aposentadoria programável ou programada. E essa aposentadoria, quais são os requisitos? Então, se mantém o tempo de carência de 15 anos, número mínimo de contribuições efetivas para a Previdência nessa aposentadoria. Porém, para a mulher, os requisitos são 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. E para os homens, 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Isso são os requisitos novos. Eles vão valer para todo mundo? Não. Apenas para quem ingressou, ou seja, se filiou ao INSS a partir de 13 de novembro de 2019. Então, são para segurados que, digamos assim, começaram a trabalhar ou a recolher a partir da reforma. Então, eles vão pegar esses requisitos cheios, digamos assim, todos eles não vão ter direito a regras de transição. Antes de nós entrarmos no assunto das regras de transição, vamos falar sobre direito adquirido. Então, como houve essa mudança, quem eventualmente não encaminhou a aposentadoria, mas preencheu os requisitos todos para se aposentar, hoje, vamos supor, mas preencheu todos os requisitos até 13 de novembro de 2019, essa pessoa vai ter, mesmo que encaminhe hoje o benefício, vai ter o que se chama de direito adquirido. Ou seja, como ela completou todos os requisitos até a data anterior ao início de vigência da reforma, aquele direito é como se tivesse entrado para o patrimônio da pessoa. Então, se chama direito adquirido. Então, não importa que não tenha encaminhado ainda, mas se fechar os requisitos hoje, se conseguir fechar retroativamente a novembro, né, até 13 de novembro de 2019, vai ter o que se chama direito adquirido, ok? Então, temos, por enquanto, direito adquirido e as novas regras. Agora vamos ver regras de transição. Então, para quem já estava, que é uma boa parcela aí, né, de segurados que já estavam contribuindo, estavam na vida laborativa e foram pegos aí no meio do caminho pela reforma da Previdência. Vai ter que cumprir todas aquelas regras? Não, vão ter regras de transição. Aqui nós vamos tratar apenas das regras de transição que interferem na aposentadoria por tempo. Então, nós não vamos tratar da regra de transição, por exemplo, da aposentadoria especial, que nós vamos deixar para um outro vídeo de aposentadoria especial, e também as específicas de professores, policiais, vão ficar para outros vídeos, ok? Então, vamos lá para as regras de transição atinentes a esses benefícios. Vamos começar
pela regra de transição de pontos, que está prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Como que é essa regra de pontos? Então, como nós falamos, é para os filiados, né, até 13/11 de 2019. A mulher, para se enquadrar nessa regra de transição, precisa ter os 30 anos que eram necessários e mais a idade suficiente para somar um determinado número de pontos, que seria 86 pontos, mas 86 lá atrás, quando a reforma foi publicada. Esse requisito de pontos vai aumentando ano por ano a partir de janeiro de 2020, foi aumentando. Então, nós tínhamos, em janeiro de 2020, a mulher tinha que somar 87 pontos. Em janeiro de 2021, 88 pontos. E em janeiro de 2022, 89 pontos, certo? Então, esse ano, 2022, a mulher precisa estar somando 89 pontos. Então, ela precisa dos 30 de contribuição, certo? E mais a idade para somar junto com esses 30, 89, certo? Então, qual vai ser a idade? Ela vai precisar de 59 anos de idade e 30 de contribuição. Isso pode ser alterado? Pode, porque se ela tiver um pouco mais de 30, ela pode diminuir um pouco a idade, né? E vai ter que somar os 89. O importante é o quê? Que tenha um mínimo de 30 de contribuição. Então, ela pode ter mais de contribuição, mas não menos. Ela pode ter mais de contribuição e menos de idade, até fechar os 89. Da mesma forma, o homem. O homem vai precisar de quanto nessa regra de transição? O homem ele vai precisar dos 35 de contribuição. Para se enquadrar nessa regra, ele vai precisar somar 96 pontos. A partir de janeiro de 2020, ele ia precisar 97 pontos. Janeiro de 2021, 98 pontos. Janeiro de 2022, 99 pontos. Então, neste ano, ele precisa fechar 99 pontos. Ou seja, ele tem que ter o mínimo de 35 de contribuição e somando com a sua idade, pode e deve, para se enquadrar neste ano, nesta regra de transição, deve somar 99 pontos. Então, ele vai ter que ter o mínimo de 35 e a idade necessária para somar 99 em 2022, certo? Então, ele pode ter um pouco mais de 35 de tempo e diminuir a idade, porém, não pode ter menos de 35 para se enquadrar nesta regra de transição, certo? Então, essa é a regra de pontos. Vamos para outra regra de transição, que é a regra mais conhecida por realmente regra de transição da aposentadoria por tempo, que ela está prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional 113 de 2019. Como todas as outras regras, é para os filiados até 13 de novembro de 2019. Então, nós temos ainda requisito mínimo de carência, 15 anos de contribuição, ou 180 meses, né? Em relação à idade e tempo, para a mulher, nós temos, nessa regra, ela vai também aumentando ano a ano, tá? Mas vamos começar como ela foi publicada. Então, para a mulher, ela precisava de 56 anos de idade e 30 de contribuição. O homem, 61 de idade e 35 de contribuição. Porém, a partir de janeiro de 2020, a mulher vai precisar completar 56 anos e 6 meses e o homem 61 anos e 6 meses. Então, a idade vai aumentando. Em janeiro de 2021, a mulher precisava de 57 anos e 62 o homem de idade. Este ano, então, já a partir, né, ou desde janeiro, de 1º de janeiro de 2022, certo? A mulher precisa de 57 anos e 6 meses de idade, mais os 30 anos de tempo de contribuição, para ter direito a esta regra. O homem vai precisar
então, então 62 mais 6 meses, ou seja, 62 anos e meio de idade e 35 anos de tempo de contribuição para ter direito a essa regra de transição. Vejam que ela é muito próxima até a questão ali dos pontos, né? Então, essa é outra regra. Vamos para a regra de transição do pedágio. Essa regra é muito interessante e é a que a maioria das pessoas consegue completar antes. Porém, ela só é válida para quem, em 13 de novembro de 2019, faltava apenas 2 anos para se aposentar, ou menos, não mais do que 2 anos. Então, 2 anos ou menos pode se enquadrar, né, que faltava, pode se enquadrar nessa regra de transição que é denominada do pedágio de 50%, prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, da mesma forma, para afiliados até 13 de novembro de 2019, carência de 180 meses, a mulher nesta regra aqui, ela precisa ter, então, 28 de tempo de contribuição, porque precisava ter os 2, né, no mínimo, ou melhor, no máximo, faltando 2 anos de tempo de contribuição. Na data de entrada do requerimento, ela vai precisar estar completando os 30 anos. Então, é uma regra que ela precisava, em 13 de novembro de 2019, precisava ter 28, pelo menos, né? Ela pode ter um pouquinho mais, mas ela precisava lá em novembro de 2019 a mulher ter 28 anos de tempo, mas na data de entrada do requerimento, ela precisa fechar os 30 no mínimo, certo? Mais o pedágio, que nós vamos ver que é calculado como. Bom, se essa mulher faltava só 2 anos, lá em novembro, quando mudou a lei, então qual é a metade de 2? É 50%. Então, por isso que a regra dos 50%, ela vai ter que cumprir os 2 para fechar os 30, mais 1. Por isso é o pedágio de 50%. Então, ela vai precisar, na data que ela for encaminhar, estar com 31 anos de tempo, certo? Isso pode variar, claro, se ela estivesse, vamos supor, em novembro de 2019, com mais de 28 anos de tempo. O homem, ele precisava ter, no mínimo, 33 anos de tempo de contribuição em novembro de 2019, tá? E na data de entrada do requerimento, ele tem que ter um mínimo de 35 mais o pedágio de 50%. Se era um homem que tinha realmente os 33 anos exatos, em novembro de 2019, faltava quantos anos para ele chegar aos 35? 2. Então, 50% é 1. Então, ele vai ter que cumprir os 35 mais 1 de pedágio. Então, ele vai ter que ter 36 anos de tempo de contribuição, certo? Então, nós temos aí esses 2 exemplos que nós citamos do homem e da mulher, que fechavam exatamente na data de entrada, certo? Agora, vamos para a regra dos 100%. Pedágio de 100%. Essa regra, então, do pedágio de 100%, ela está prevista no artigo 20 da Emenda Constitucional 103. Não vamos esquecer, se vocês estão gostando, de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Então, permanece a necessidade de ser filiado ao INSS até 13 de novembro de 2019, carência de 180 meses ou 15 anos de contribuição. E aí nós temos o quê? O requisito de 57 anos de idade para a mulher, mais 30 anos de tempo de contribuição, mais o pedágio, certo? O homem precisa ter 60 anos de idade, no mínimo, mais 35 anos de tempo. Então, o que acontece? Esse pedágio vai ser calculado da seguinte forma: ele é um pedágio de 100%, ou seja, o dobro do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019 para você se aposentar. 100%, né? Então, é o dobro. Então, se faltava, vamos supor,
Vamos agora aos exemplos, né? Vamos pegar aqui um homem. Um homem que tinha, em 13 de novembro de 2019, ele tinha 32 anos de tempo de contribuição, certo? Hoje, ele já tem 60 anos de idade, esse mesmo homem. Então, ele calculou, bom, lá quando mudou a lei eu tinha 32, mas eu precisava 35. Então, 35 menos 32 dá 3. Se é 100%, eu vou ter que cumprir esses 3 mais 3. Então, eu vou ter que cumprir mais 6 anos do que ele tinha lá em novembro de 2019. Então, se ele somar tudo isso, ele vai precisar do total de 38 anos de tempo. Então, ele vai fechar quando? Ele vai fechar esse tempo lá em 2025, nesse exemplo. Então, ele vai fechar lá em 2025, mas ele já tem a idade agora, ok? Mas ele precisa cumprir esse pedágio nessa regra. Aí, nós não vamos entrar na questão dos cálculos, até para que o vídeo não fique muito extenso. Vamos deixar para outros vídeos. Porém, é claro que nessa regra, a questão dos cálculos é muito vantajosa. Ao contrário, por exemplo, da regra do pedágio de 50%, que nós falamos anteriormente, que é uma regra que se completa com mais facilidade, porém, ela é a única regra de transição que ainda incide fator previdenciário. Então, ela puxa realmente o benefício bem para baixo, tá? Porque ela vai pegar a média da lei nova e ainda vai incidir fator previdenciário na regra de 50% de pedágio. Nessa regra já de 100%, não existe fator previdenciário, é uma regra em termos de cálculo bem vantajosa, certo? Então, a gente vai ainda mencionar a regra que nós tratamos num outro vídeo, que vai aparecer aqui, ou aqui, a tagzinha, no vídeo da aposentadoria por idade, porque é uma regra que serve para ambas, tanto para a antiga aposentadoria por tempo, como para a aposentadoria por idade, né? Que é, então, a regra que se chama regra de transição, né? Mais denominada aí, regra de transição da idade, que está prevista no artigo 18 da emenda 103, também mesma coisa, para quem já era afiliado até novembro de 2019, que cumpria a carência, mas no caso aqui, a mulher precisava do quê? 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, com o aumento desse requisito, tá, de idade mínima a cada ano a partir de janeiro de 2020. Então, era 6 meses a cada ano a idade mínima da mulher, né, até atingir os 62 da regra geral, digamos assim, né? Então, nós temos em janeiro de 2020, a mulher já precisava de 60 anos e 6 meses. Janeiro de 2021, 61 anos de idade. Em janeiro de 2022, ou seja, o que está vigendo hoje, a mulher precisa de 61 anos e 6 meses de idade, certo? Para poder encaminhar nesta regra de transição. Aí ela vai precisar desses 61 anos e 6 meses e apenas 15 anos de tempo. E o homem vai precisar de 65 anos e 15 anos de tempo. Para o homem não altera porque já é a idade de 65. Então não tem esse aumento, porém a vantagem para o homem dessa regra de transição é que o tempo mínimo de contribuição não é 20 da regra geral, e sim os 15, né? Então, aí são 2 pontos que essa regra de transição altera, certo? Então, aqui fica bem interessante para termos um panorama geral da antiga aposentadoria por tempo e da nova aposentadoria programável, das regras de transição, do direito adquirido, né? Espero que vocês tenham gostado, que as principais dúvidas que vocês tenham, vocês comentem ou querem sugerir algum vídeo de um assunto específico, podem deixar aqui nos comentários. Nós gostamos muito e principalmente do like de vocês. A inscrição no canal é super importante também para que a gente possa continuar produzindo esses conteúdos úteis, ok? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus.